Paz de Alcha, meus amados irmãos, eu vou, eu vou narrar um sonho que um rapaz lá no Piauí teve e ele enviou para mim, pedindo para eu interpretar esse sonho. Essa pessoa é um rapaz bem simples, ele não é ligado à profecia, nada dessas coisas, né? Porém, a esposa dele ela já tem um pouco de conhecimento sobre os nomes, os verdadeiros nomes do Criador e o nome do seu filho. Porém, esse rapaz ele não se posicionou, ele é bem simples, bem humilde, bem na dele, ele não é envolvido com profecia, com essas coisas, nada disso, né? Ele é uma pessoa que através da esposa dele ele começa a orar, né? Ele ainda usa a palavra reza, né? E aí houve um dia que ele pediu ali, né? Ele foi fazer a oração dele, né? Nas palavras dele, rezar, né? Foi assim que ele falou. Isso foi no primeiro turno das eleições, né? Uma semana antes, ele foi na simplicidade dele, né? Usando as palavras dele, pedindo ali pro Pai, né? Pro Eterno, para mostrar algo para ele, né? Aí ele teve esse sonho. Ele teve um sonho relacionado às eleições. Aí as pessoas podem falar, ué, irmão, mas você vai falar de eleição? Os crentes não se envolvem com essas coisas, com a eleição. A eleição não é do Eterno, não é do Criador, né? Muitos comentam assim. Por que essas pessoas comentam assim? Elas falam isso, que não é do Criador, não é do Eterno. Porque são pessoas ignorantes, que não meditam as Escrituras, não meditam as Escrituras de Gênesis e Apocalipse, para entender o que diz as Escrituras com relação à política, com relação a essas coisas. Porque se elas meditassem, elas não seriam igual papagaio. Ficam repetindo a mesma coisa que uma pessoa fala, elas ficam repetindo. Elas não meditam as Escrituras para ter conhecimento, para entender se realmente pode ou se não pode. Vou dar um exemplo. José, um dos filhos de Israel, José do Egito, que foi vendido como escravo lá para o Egito. Ele era um homem ainda jovem, na época ainda jovem, mas era uma pessoa extremamente envolvida com as coisas do reino, com as coisas do Criador. E lá o que foi que aconteceu? José foi levantado como governador na terra do Egito. Ele foi o segundo faraó, ou seja, o Eterno levantou ele lá dentro para aqueles tempos que ia acontecer lá, durante aquela seca. E José foi o homem mais importante na terra do Egito. Foi ele salvou toda uma terra, uma nação. Então o Eterno colocou ele lá como governador, para ele salvar a nação daquela seca que ia haver, que ia morrer muita gente. E ele usou ali os dons que foram entregues para ele, e ele entendeu como que teria que levar aquela nação, conduzir aquela nação, para que ela não padecesse. Vamos para Daniel. O que dizer de Daniel também? Daniel que foi levado como escravo, foi levado cativo de Israel para a Babilônia. E o que aconteceu lá? Por causa de um sonho que Daniel, pelo poder, pelo dom que o Eterno deu a ele, Daniel interpretou um sonho de Nabucodonosor. E ali Daniel passou a ser o quê? Governador em Babilônia, no reinado de Nabucodonosor. Logo após a morte de Nabucodonosor, o seu filho começou a reinar. Belsazar também se ensoberbeceu, e ali houve ali uma questão em que o Eterno escreveu algo na parede, e ali Daniel traduziu, e por conta disso o rei Belsazar colocou Daniel como terceiro dominador, ainda ali em Babilônia. Depois veio os Medo-Persas e abateu aquele reino e passou a assumir. E ali o rei Dário escolheu Daniel, pôs Daniel como presidente e príncipe no reinado. E o que dizer também de Davi, que todos sabem que foi o homem segundo o coração do Eterno, do Criador. E o Eterno colocou ele como o quê? Como o rei de Israel. Escolheu ele para ser rei,
para conduzir aquele povo. E ali Davi, direcionado pelo Eterno, ganhou várias batalhas contra os inimigos, contra os adversários. Então tem tantos e outros. Veio Salomão, tem o rei Josafá, que foi levantado pelo Eterno, tem o rei Josafá, tem o rei Josias, tem o rei Ezequiel, muitos. Nabucodonosor mesmo. Se você for meditar lá, Nabucodonosor não era judeu, não era hebreu. E as escrituras dizem que foi o próprio Eterno que levantou Nabucodonosor e entregou o reino a ele. Porque o povo de Israel ali estava rebelde, não queria obedecer às profecias que estavam sendo faladas para eles. Jeremias mesmo foi um deles. E o povo não ouvia, não entendia aquilo que o Criador estava tendo para eles. Então, o Eterno foi e levantou Nabucodonosor e levou aquele povo cativo e destruiu aquela cidade, destruiu o templo ali de Salomão. E bem mais na frente, é interessante que bem mais na frente, depois que Daniel já está ali em Babilônia, né? Já está governando em Babilônia, Nabucodonosor tem outro sonho sobre a árvore, né? Que a árvore é cortada, é jogada fora, até passar 7 tempos por ela. Aí ele chamou Daniel para traduzir o sonho. Daniel foi e falou para ele: o Eterno te deu o reinado, te engrandeceu, te colocou lá em cima. Quem você quer, você dá a vida. Quem você quer, você tira a vida. Só que o teu coração se ensoberbeceu. E o Eterno vai tirar o reino de ti. Vai te lançar fora. Vai passar 7 tempos sobre ti. Até que você conheça que o Eterno reina sobre todas as coisas. E ele exalta quem quer e abate a quem quer. Entendeu? Ele que dá. Então, para você ver como a política, como essas coisas, é de acordo com o querer do Eterno. É o Eterno que faz. É só você meditar as escrituras para você entender. É Yahweh dos exércitos que faz. Então, o que eu quero dizer para vocês, com fraude ou sem fraude ou não, a pessoa só entra no poder se o Criador permitir. É ele que tem o domínio e o controle sobre tudo. Se ele não permitir, não tem como. Pode fazer o que quiser. A pessoa pode pôr fraude, pode inventar o que quiser. Se o Eterno Criador não querer, se não for da vontade dele aquela situação, a pessoa não entra. Então tem muitos exemplos dentro das escrituras. Então é ele que tem o controle, é ele que levanta, é ele que abate, é ele que põe. É ele que põe. Entendeu? É ele que faz. E por alguns motivos ele permite o ímpio dominar, para oprimir quando o povo está rebelde. Que nem se você for meditar lá em Juízes, você vai ver várias situações em que o povo de Israel se rebelava contra ele, ele ia e levantava um adversário, um outro reinado, um inimigo contra o povo de Israel. Aí o povo começava a se humilhar, a clamar, aí ele levantava um juiz para julgar e vencer aquele reinado e entregar a vitória para o povo de Israel. E aí tem vários, tem Sansão, tem Jefté, tem Débora, vi vários juízes. Tem muitas histórias lá. Gideão. Então, e ele levanta pessoas simples, humildes, lá de baixo e coloca no poder. Por isso que ele exalta o humilde e abate o soberbo. Então, eu estou falando isso só para que vocês entendam, né? Porque muitos ficam, mas a política não tem nada a ver com o Eterno. Você que pensa. É ele que tem o controle de tudo. Você medita as escrituras, você vai ver vários reis que foram colocados ali no poder por ele. Que nem eu já citei aqui alguns. Tem muito mais, eu já citei alguns. Tem muito mais. Então as escrituras também até diz, quando o ímpio governa, o povo sofre. Mas quando um justo governa, o povo se alegra. Então se não tivesse nada a ver, não existia essas palavras nas escrituras. E o próprio Mashiach Yahushua, ele disse, dai a César o que é de César e dai a Yahweh o que é de Yahweh. Querendo dizer o quê? Enquanto nós estivermos aqui, nessa terra, nós temos que cumprir a lei do homem, e não esquecer do Eterno. Nós temos que cumprir a nossa cidadania aqui dentro. E eleição, votar, estar de olho nessas coisas é uma delas. Entendeu? Que a gente tem que cumprir a nossa cidadania. Então, enfim, vamos lá.
O que acontece? Esse rapaz, ele teve o sonho que, segundo ele, ele falou que foi pro interior no sonho, ele estava no interior, na casa de um parente dele, no sonho, e ali eles começaram, isso foi no primeiro turno, e ali eles começaram a assistir a contagem dos votos, ele e esse primo dele, parente dele. E nessa contagem ele falou que Lula estava bem na frente de Bolsonaro, ali quase chegando em 49%. Aí ele disse nas palavras dele que do nada assim, quando ele pensa que não, Bolsonaro virou. Aí ele disse que numa cena ele já foi o Bolsonaro vestido numa camisa branca, uma camisa bem branca e de gravata e falando: venci nação brasileira. Venci nação brasileira. Ele falou que não entendeu aquilo. E esse rapaz ele é esquerdista. O sonho que ele teve. Então, o que aconteceu? Ele disse que quando ele estava observando ali com o parente dele a contagem dos votos, Lula bem na frente, com quase 49%, e se você for analisar lá no primeiro turno, foi isso aí mesmo, foi quase 49%. Aí, quando pensa que não, Bolsonaro passou. Aí ele já viu nessa cena Bolsonaro vestido de camisa branca, né, que representa a paz, né? Representa a paz, a santidade e outras coisas mais. E com uma gravata. E ali ele falava: venci nação brasileira. Então o rapaz ainda falava essa questão pro primo dele: agora eu quero ver o que é que vai acontecer depois do arrebatamento no governo desse homem, de Bolsonaro. Ou seja, meus amados irmãos, esse é por mais um motivo que eu estou narrando esse sonho. Por quê? Porque fala sobre o arrebatamento. Isso o que dá para nós entender, mostrando para nós, é uma revelação para nós que, além do presidente Bolsonaro ser reeleito, será no governo dele, no segundo mandato dele, que vai acontecer o arrebatamento. Você vê que ele usa a palavra, ele não entende nada de profecia dessas coisas, mas no sonho ele fala claramente: vamos ver o que vai acontecer depois do arrebatamento com esse homem aí no governo. Entendeu? Isso aí é mostrando para nós. É uma grande revelação, mostrando que ele vai ser reeleito, mas qual é o foco nosso aqui? É que na reeleição dele, que ele vai assumir, vai ser no período dele que vai acontecer o arrebatamento. Então, é pra gente ver, ter noção de que estamos no tempo do fim, não há mais tempo. Muitas pessoas aí estão achando que... Eu vejo aí na plataforma alguns pastores fazendo as ministrações deles, pregando coisa que vai acontecer daqui a 20 anos, 30 anos. Aí você vê que é o tipo da pessoa que está agarrado, o coração dele está preso aqui nas coisas materiais, na coisa do mundo. Não entende de profecia, entendeu? Eles acham na mente deles que vai ter mais esse tempo, 20 anos, 30 anos. Não, tá mais próximo do que o que a gente imagina. Então, no próximo ano, com a reeleição de Bolsonaro, nós já vamos ver que imediatamente o arrebatamento vai estar bem próximo. Bem próximo. Entendeu? Você vê como foi claro. Foi um sonho bem trabalhado, esse sonho dele aí, mostrando a vitória, a reeleição do Bolsonaro, e que no governo dele vai acontecer o arrebatamento. E ao mesmo tempo vai entrar a tribulação, entendeu? Vai entrar a tribulação, porque é interessante que na palavra ele diz: vamos ver o que é que vai acontecer, vamos ver depois do arrebatamento o que vai acontecer no governo desse homem, entendeu? Olha só, dizendo que no governo dele vai acontecer o arrebatamento e começa a tribulação. Quando ele usa a expressão, vamos ver o que acontece no governo dele depois do arrebatamento.
Então estamos próximos. Então eu achei bem interessante. E aí a gente já tem a resposta, né? De tudo que vai acontecer. Então é isso, meus amados. Então, a paz de Yahushua a todos.